Então, vamos lá. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição da Quarta Empreendedora do Grupo Empreendedores Vencedores. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, horário de Portugal e de Londres, nos reunimos para trazer aqui um assunto interessante para todos, né? Que nos ajude quanto empreendedor, quanto pessoa e que nos leve a pensar um pouco mais sobre os nossos negócios e sobre a nossa vida. E hoje o nosso assunto, nosso tema é muito, muito importante, é sobre finanças, né? Porque afinal de contas, até para o voluntariado a gente precisa ter dinheiro. Às vezes as pessoas dizem, mas a minha empresa é de cariz voluntário, eu sou do terceiro setor. E eu sempre que faço consultoria para esse tipo de empresa, eu digo, pois se você ganhar mais, você faz mais bem ainda, né? Então, o lucro também é, né? O ganhar dinheiro também faz parte, inclusive, do terceiro setor. O que vai diferenciar é o destino que a gente vai dar. Mas então não existe quem não seja movido a finanças. As finanças estão intimamente ligadas a toda a nossa vida. Outro dia, se não me engano, a Márcia estava explicando a respeito da influência do número 8, né? A Márcia é nossa numeróloga aqui, e era o número 8 que sacudia lá as pulseiras de ouro, né? Isso mesmo. Porque, assim, querer e ter dinheiro não é uma coisa ruim, ela faz parte da nossa vida, né? E a Alexandra, então, hoje vem para nos falar um pouco mais sobre isso. Ela é investidora, empreendedora também, e escolheu um tema aqui que é muito interessante, que é como nós nos vemos, como nós nos projetamos, e a partir disso, né, a partir dos 4 quadrantes, como a gente deve se desenvolver e andar na parte financeira da nossa vida. Então, vou deixar vocês aqui com a Alê. A gente já tem essa intimidade toda com ela, ela é maravilhosa. E assim, a ideia dessa quarta empreendedora é mesmo um bate-papo. Todo mundo está com o microfonezinho desligado, é só para a gente não ter aquela interferência o tempo todo. Mas surgiu uma dúvida, pensou em fazer alguma coisa, gente, é só abrir o microfone, faz a pergunta ou faz a colocação, porque às vezes a gente lembra, né, de algum assunto e quer agregar um exemplo, alguma coisa. É só abrir o microfone e falar. Fiquem todos muito à vontade. Se preferir escrever no chat, também pode. Eu vou lendo o chat aqui, passando para ler. Se por acaso a gente não responder tudo que está no chat, certamente depois no final a Lê vai ler tudo e vai endereçar as respostas para vocês. Tá bem? Muito obrigada e muito obrigada, Lê, por abrilhantar essa nossa tarde dessa quarta empreendedora. Boa tarde. Bom, Andréia, eu que agradeço o convite aí do Empreendedores Vencedores para estarmos aqui trazendo assunto que envolve, né, o nosso dia a dia, envolve a nossa vida. Empreender, nós sabemos que é um caminho que requer algumas habilidades e a financeira faz parte de uma delas. Por enquanto, eu vou pedir para deixar esse quadrante aí, Andréia, só para enquanto eu explico o quadrante, depois nós vamos tirar para que todo mundo possa se ver e ficar mais bonitinho todo mundo aí, quem tiver computador, ver as pessoas e trocar ideias. Bom, eu sou a Alexandra, eu tenho 36 anos, eu tenho 20 anos de experiência na área comercial. Eu comecei bem novinha, essa é a verdade. Tenho 7 anos de experiência em empreender. E nesse sair daí desse quadrante empregado e começar a ser dono do meu negócio, ou, né, começar a empreender, foi aonde que eu comecei a estudar mentalidade financeira e descobri algumas coisas nesse meio que eu não sei se vocês vão descobrir hoje. Tá? Então, nós vamos ter uma troca aqui, vai ser uma troca, vai ser um momento de aprendizado em conjunto. Tenho dois convidados especiais que estão aqui para me ajudar se caso surgir alguma coisa que eu não conheço, porque a gente não sabe tudo, o que importa é quem está com a gente, quem está nos ajudando a nos orientar. Então, eu tenho 2 convidados especiais do mercado financeiro que estão aqui na sala, que se alguém tiver alguma dúvida aí, vão estar aptos a me ajudar, porque são eles que fazem a minha gestão, são eles que me ensinam como fazer isso, porque nós precisamos das outras pessoas para evoluir. Então é isso, hoje aqui nós vamos fazer uma troca de aprendizado. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Se eu parar de trabalhar hoje, eu quero que vocês se perguntem para vocês mesmos.
quanto de renda vocês continuam tendo? Hoje, para tudo que vocês fazem, você não vai fazer nada. O que de renda entra da sua conta corrente? Diário, mensal, anual? E eu quero que vocês parem e pensem. Então, gente, acredito aí que vocês já devem ter uma noção, né, do que entra, o que não entra. Se não tem depois, quem aí não conseguiu identificar, sugiro que daqui para frente já comece a analisar. E eu vou começar a falar do quadrante financeiro, que é um quadrante, quem estipulou esse quadrante financeiro, né? Quem trouxe muito essa ideia é Robert Kiyosaki. Não sei se alguém já leu os livros dele, né? Ele tem um dos best-sellers aí na área de finanças, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que a maioria das pessoas começa por esse livro. E ele traz muito presente essa vertente do quadrante no negócio do século XXI. E aí é o seguinte, eu vou pegar a minha história, a minha trajetória e vou apresentar para vocês alguns detalhes. Bom, aí nós temos 4 quadrantes, que o E representa o empregado, o A, o autônomo, o D, o dono de negócio e o I, o investidor. E eu quero trazer primeira coisa, eu vou trazer alguns detalhes sobre esses quadrantes para vocês começarem a identificar como que é a sociedade e como nós estamos dentro deles. No quadrante é o do empregado. Vocês sabiam que 60% das pessoas estão nesse quadrante? Pois é, esse é um quadrante que traz segurança. E quando nós temos aquela sensação de segurança a curto prazo, né, o pagar a conta hoje, o teu salário, garantir o final do mês, nós ficamos presos a ele. Quando eu fui funcionária por 15 anos, 16 anos, só de carteira assinada eu tenho, fora quando eu era garotinha que trabalhava e não tinha carteira assinada. Eu comecei a me perguntar um certo momento, como é que eu faço para ganhar mais? Como é que eu faço para ter mais dinheiro? E comecei a entender que não era nesse quadrante, porque esse quadrante ele tem um limitador. É o que a nossa profissão paga, é o que o mercado está pagando. Não é eu ser a melhor, fazer mais, trabalhar mais. Não, ele tem um limitador. E não importa qual é a profissão, vai ter um limite de pagamento, vai ter um limite de dinheiro aí. E aí, esse quadrante é até conhecido como a zona de sobrevivência, né? É assim que fala nos meios, né, de curso da mentalidade, que nós estamos ali pensando no hoje, na sobrevivência, de como ter esse quadrante. Gente, não tem quadrante certo ou errado, não tem o que é problema para um e solução para outro. O que precisa fazer aqui nesses quadrantes? Identificar onde estar, para onde quer ir. Porque depois eu vou falar de mentalidade, como é que trabalhamos a nossa mentalidade para mudar de quadrante. Quando eu tinha 30 anos, eu decidi, então, virar dona do meu negócio. Achei que eu ia virar dona do meu negócio. Porque a minha primeira empresa, na verdade, eu virei autônoma. E eu vou contar para vocês o porquê. Porque nós temos a mania de achar que autônomo é só aquela pessoa que vende alguma coisa, que não tem uma empresa registrada, que não paga imposto para governo. Então, gente, não. Autônomo nada mais é do que a gente ser dono do nosso próprio emprego. É aquela empresa que só paga as nossas despesas. Não sobra nada para reinvestir, nada para o futuro. Então, não é só porque não tem uma empresa constituída que é autônomo. Não. Dentro dessa mentalidade financeira, toda vez que nós temos um negócio, mesmo que seja constituído e que nós só pagamos conta ou só utilizamos o dinheiro dela ali e não reinvestimos nada, não tem nada que vai no dia seguinte, nós não vamos ter, o mês seguinte, nós não vamos ter dinheiro dela, né, para entrar no nosso negócio, ela é vista como autônoma. E aí, 35% das pessoas estão nela. Já fizeram uma conta que 95% está aqui nesse quadrante E e A? E tem muita gente que está no quadrante A e está achando que é quadrante B?
E vou explicar para vocês qual é a diferença. O que aconteceu comigo quando eu abri minha primeira empresa? Porque eu já hoje meu segundo negócio, o que eu faço já é meu segundo negócio, eu abri uma empresa de representação comercial no Rio de Janeiro. E um dia eu me peguei que se acontecer alguma coisa comigo, a minha empresa morria. Como eu não pude trazer ela para Portugal, eu consegui fazer uma transferência. O meu irmão toca o negócio hoje, mas tive que fazer durante um ano, fazer a transferência de negócio, levar meu irmão até os clientes, fazer essa apresentação, fazer com que as pessoas ganhassem confiança nele. Mas se eu não tivesse feito isso durante um ano, a empresa tinha acabado ali, no dia que eu me mudei para Portugal. E aí, quando eu me vi andando 500 quilômetros num dia para atender um cliente, que já aconteceu isso várias vezes, eu ficava me perguntando, gente, e se aconteceu um acidente de carro comigo? Nessa época, eu parei e pensei, eu vou dar trabalho para minha família, mais nada. Minha família vai ter que pagar custo médico e mais alguma coisa. Bom, virginiana, como eu, faço aniversário daqui uns dias, tá? Eu simplesmente fui atrás de um seguro de vida. Porque a minha empresa não me mantinha. Eu fui fazer um seguro de vida para me garantir que eu tivesse uma qualidade de vida um pouquinho melhor caso acontecesse alguma coisa comigo, porque eu sabia que a minha empresa ia acabar. E aí eu comecei a ler livros sobre mentalidades financeiras. E eu comecei a buscar o seguinte, gente, eu preciso de alguma coisa que realmente eu tenho esse ganho, que eu posso pensar no meu futuro. E eu já, olha, aí eu fui fazer curso de bolsa de valores. Gente, é ótimo, entendo, mas vou dizer para vocês, eu gosto de gente, eu não adianta, eu não sei trabalhar com 5, 6 monitores. Meu marido trabalha com 3, 4, vou dizer para não é para mim. Não sou que nem a Andréia, que faz número para lá, planilha de Excel para cá. Eu gosto de falar com pessoas, né? Vocês verem aqui que eu falo com as mãos, tudo mais. Então, não é para ficar aqui teclando as minhas mãos, não consigo. Fui atrás de marketing digital, fui atrás de um monte de coisa, até me encontrar no marketing de relacionamento ou marketing de rede, como, né, o network marketing, as pessoas dão aí o nome que queiram dar. Que aí eu fui me reencontrar porque eu trabalho com pessoas. E aí eu comecei a visibilidade de mudar de quadrantes, sair de autônomo para dono de negócio. E como é que você faz isso, né? O que é um quadrante dono de negócio que muita gente acha que está nele e não está? É porque aqui já tem um sistema, você já tem pessoas, você já tem dinheiro trabalhando para a sua liberdade financeira. No quadrante D, seu negócio já tomou uma proporção, você pode ficar 30 dias fora. Você já pode trabalhar, ir no seu negócio uma vez por semana. Porque enquanto que o seu negócio depender 100% da sua mão de obra, você está no quadrante A. Ou, por exemplo, eu tenho um curso que está vendendo online por vários Hotmart e não precisa mais de você estar ali gravando todos os dias uma gravação. Então, você já tem um movimento, você já tem um sistema trabalhando com você. E é esse sistema que vai te levar ao quadrante I, porque aí já é o quadrante de um investidor. Aí já é a pessoa que só coloca o dinheiro. E outras pessoas vão fazer o trabalho duro. É aqui que chega aonde todo mundo sonha com a tão liberdade financeira, né? Que é aquela coisa, não tem que me preocupar com o dia seguinte se eu vou doar, né? Como o Bill Gates que está doando milhões e doa todo ano fortunas e mais fortunas, que para ele os bilhões que ele doa não faz, nem mexe na conta dele, né? Não vai fazer falta nenhuma. E você vai ter essa total liberdade. Só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. É só 1% da população mundial que tem isso. Por que eu vou contar? André, se você quiser tirar agora, daí pode tirar a tela aí, que agora vamos trocar ideia. Por que chega só esse 1%? Como eu estava falando para vocês, como temos muito autônomos que acha que é dono de negócio e é autônomo, nós temos também muita gente se achando rico que não é rico. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que algumas pessoas aqui já têm essa mentalidade, trabalham com isso. Eu sei que muita gente aqui já ouviu falar disso, está em busca dessa questão. Mas eu quero dizer para vocês que
é possível mudar de quadrante. Mas existe uma coisa que todo mundo tem que fazer. É tomar responsabilidade para si. Essa é uma coisa que ninguém pode fazer por nós. Só nós podemos tomar a decisão de mudar de quadrante. Sabe por quê? Aqui vai começar uma questão de mentalidade. Vocês já viram quantas pessoas que ganham em Euromilhões aqui em Portugal, nossa, esqueci até o nome do jogo do Brasil lá agora. Mega Sena no Brasil. Loto. Quantas pessoas que ganham dinheiro e perdem tudo logo a seguir? Porque não tem mentalidade. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar, que eu sei que tem algumas pessoas aqui que trabalham em desenvolvimento humano, e a gente fala muito do ser para ter. A pessoa tem que ter a mentalidade para ser rico, para ter o dinheiro do rico. Porque senão a gente não chega lá. E quer ver que eu vou contar algumas curiosidades que vocês vão começar a entender sobre isso. Primeiro não precisa ter dinheiro para se tornar um milionário. Se a gente pegar as histórias de grandes milionários, eles saíram do zero. Mas precisa ter coragem para começar a transformar o seu dinheiro em rentabilidade. Precisa ter dinheiro para começar a fazer a coisa se duplicar, a coisa se alavancar. Precisa ter coragem de fazer algo. Tem um caso no Brasil, de um cara chamado Rick Chester, não sei se alguém aqui já viu, que o cara vendia água na praia de Copacabana e o cara hoje está dando palestra em Harvard. E ele ensinou num vídeo muito, muito simples como é que se ganha dinheiro. Se ganha dinheiro comprando um pote de água por X, vendendo por 2X. O lucro você investe novamente. O lucro você não gasta. Investe mais. E aqui está uma das questões, principalmente para nós empreendedores que estamos começando. E muitas das vezes nós encontramos essa questão nos empreendedores. Por que o empreendedorismo morre tanto? Por que muitas pessoas param até o 5º primeiro ano do negócio? Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, por isso que só 5% é bem sucedido, nós gastamos todo o dinheiro que entra do nosso negócio para pagar as nossas despesas, seja lá para fazer uma viagem, para um mimo, para alguma coisa, e não investimos o lucro que o nosso negócio dá. E aí, o que nós fazemos? Nós mantemos o nosso negócio num tamanho pequeno. Nós mantemos o nosso negócio sem alavancagem, sem escalonar, sem fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. Então, é uma coisa que acontece. Como todo negócio tem um tempo de duração para ele ter um tempo, na verdade, de duração. Ele tem um tempo para ele ser realmente rentável e muitas das vezes nós não esperamos esse tempo. E conto para vocês, a média de um negócio começar a virar o jogo de horas trabalhadas versus ganho financeiro é de 5 anos. Começa assim, os primeiros 2 anos a gente trabalha, vou falar em números, tipo 10 horas para ganhar 2. De 3 a 4 anos, ali, você já começa começar a crescer. Dos 5 você empata e escalona. Aí você começa a ter menos horas trabalhado, menos horas trabalhado para maior ganho financeiro. E isso, gente, é regra de qualquer negócio. Muitas das vezes nós não esperamos esse tempo, não esperamos a maturidade do nosso negócio, não temos a paciência de fazer e se mexer. E os 2 primeiros anos, eu já estou no meu 2º negócio, estou chegando nele no 2º ano do meu 2º negócio. Foi literalmente assim, os 2 primeiros anos, no meu 1º ano de empresa, do meu outro negócio, eu paguei para trabalhar. No 2º ano, eu empatei, comecei a ganhar dinheiro no 3º ano. Comecei a ganhar dinheiro, deixei a empresa para trás e vim embora. Estou há 2 anos no meu negócio. Hoje eu dependo, eu falo que nesse meu negócio eu estou virando a chave novamente, mas durante o 1º ano a minha hora trabalhada foi muito maior versus meu ganho. Depois isso começou, e agora eu já estou começando, já estou no ponto de virada. A minha hora já está começando a valer mais o valor dela do que o inverso.
para daqui. Aí que eu me vejo, minha meta daqui a 3 anos, quando eu fizer 5 anos. Que é esse ponto, vai inverter. Eu vou ter muito mais tempo livre e ganhando muito mais dinheiro. E é isso faz parte da mentalidade de abrir um negócio, da mentalidade de empreender, da mentalidade de fazer. Vocês conversarem e lerem biografia de todo mundo que alcançou um sucesso financeiro, vai ver que todo mundo abriu mão de alguma coisa durante um período de tempo. Tá? Às vezes eu vou ter que falar coisas aqui que às vezes não agrada a gente ouvir. Isso eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a estudar sobre isso, me incomodava saber que eu era dona do meu negócio e eu não podia ir tomar um sol hoje, como o sol que está fazendo aqui em Portugal, e eu não posso estar na praia. Isso no início para mim não fazia sentido, porque eu achava na minha cabecinha, há 7 anos atrás, que ser dona do meu negócio eu podia fechar minha agenda a hora que eu quisesse e podia ir tomar sol. Não, meu negócio ainda não chegou a esse ponto. E hoje eu tenho consciência disso. Hoje eu tenho consciência que eu invisto mais horas hoje para daqui a 3 anos eu poder fechar minha agenda do verão inteiro e falar, tô indo aproveitar o verão. Mas é uma coisa de mentalidade mesmo. A gente vai trabalhando. Lê um livro aqui, lê um livro ali. Gente, quem nunca leu o livro Segredo da Mente Milionária e é empreendedor, eu aconselho. Porque não quer dizer, muitas das vezes nós temos crença com o dinheiro e aí nós, não quero isso não, porque eu não quero ser milionário. Não, gente. Uma questão é ser milionária, querer ser milionário e pagar o preço de ser milionário, que ele é caro. Conto para vocês. Tudo que eu leio para as pessoas que se tornaram, eu não sei se eu estou aberta a abrir mão de tudo que eles abriram para se tornar um milionário. Mas a nossa mentalidade em ter uma qualidade melhor, fazer o nosso negócio ser mais rentável, fazer o nosso negócio gerar mais dinheiro, vai abrir muito a nossa mente. Tá? Porque uma das coisas que nós precisamos de quebrar são nossas crenças. Quando a gente se torna um empreendedor, eu não sei vocês, mas eu não tive educação financeira na escola, eu não tive educação financeira em casa. Tá? Eu fui aprender isso depois dos 26 anos que eu comecei a ler livros nessa área. Até então, eu nunca fui também gastadeira, nunca fui aquela pessoa que gastava tudo. Eu sempre guardava alguma coisa, desde meus 14 anos, quando eu tenho meu primeiro emprego. Só que isso era automático, isso era meu. Era um feeling que eu tinha. Eu não tinha conhecimento nenhum de finanças. Mas eu sempre ouvi meu pai falando assim, tem que trabalhar duro. Trabalhando duro, tudo vai dar certo. Eu vejo na minha própria família que não é só trabalhar duro. Temos que ter estratégia. Temos que pensar melhor como é que nós vamos investir o nosso dinheiro. E acredito que todo mundo conhece alguém que fala essa frase, que trabalha muito, 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 muito e não tem R$1 ou €1 na conta para o dia seguinte. Por quê? Porque a mente está pensando, está só ali, não quebrou essa crença ainda de ir para frente. A Márcia está aqui, porque ela trabalha muito com isso. Imagina quantas crenças de dinheiro ela encontra na vida dela todos os dias. Ela está ali rindo, ali, balançando a cabeça. Tenho certeza que isso é uma coisa que deve aparecer muito. Porque é o que eu mais ouço, Márcia. O que eu mais ouço no meu negócio é: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. A pergunta que eu faço para quem fala isso comigo, eu falo o seguinte, tá, se você não tem dinheiro hoje e não tem tempo, quando é que você vai ter dinheiro e tempo? Né? É uma realidade, gente, é a objeção que eu mais ouço, eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo. Então é assim, bom, sem essas duas coisas, vai continuar no mesmo lugar. E é possível ter essa mudança. Eu mudei, eu tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo. E isso, quando eu comecei a entender que eu não iria chegar no meu projeto de vida, que é me aposentar aos 50 e fazer projeto social, porque é o que a Andrea falou, que nós só podemos ajudar, aliás, nós podemos ajudar muito mais quando nós temos mais. E o dia que eu entendi que eu posso ajudar muito mais, eu posso fazer um projeto de vida que é fazer voluntariado, mas se eu estiver sabendo que as minhas contas eu tenho uma casa para morar, eu tenho dinheiro no banco para poder pagar minhas contas, eu posso ir para a África e ficar um mês lá que não vai faltar nada. Se eu tiver filhos um dia, não vai faltar nada para eles, aí a vida mudou. E como é que comece a fazer isso?
Gente, né, na época que eu comecei a buscar mais, estudar mais sobre isso, eu também procurei a ajuda de um profissional de finanças para me ajudar a traçar um plano para eu me aposentar aos 50. É importante buscarmos ajuda. Às vezes nós deixamos que a gente se joga tudo no Google, vamos perguntar para um amigo, a gente não procura exatamente o profissional que vai nos ajudar a resolver. E aí eu busquei uma ajuda de uma pessoa de finanças do mercado para ajudar a fazer um planejamento de como que eu queria me aposentar. E ele fez um planejamento de como eu iria me aposentar aos 50 anos. Tá? Eu tenho um planejamento que eu fiz aos 30 de que eu quero me aposentar aos 50. Ou me reformar, né? Como se fala aqui em português de Portugal, quem é de Portugal. Então, quando eu chamei esse profissional, eu comecei a entender como é que eu virava o jogo, como é que eu tenho que fazer essa virada de jogo para ter aquela renda passiva, renda residual ou a renda perpétua, como se falam lá, que pode me dar essa liberdade. E aí, eu vou começar a falar para vocês o seguinte. Eu descobri que para isso eu preciso ter coisas que gerem renda. Eu descobri que a minha casa não é passiva. A casa que eu moro. Ela é um ativo, ela me custa, ela tem custo. A Andréia tem apartamento que ela aluga. E isso sim é um passivo, porque é renda que cai na conta dela. Ela tem um imóvel que gera dinheiro, que todo mês entra dinheiro. Entendeu? Meu carro não é um ativo, não é um passivo, não é uma coisa que eu tenho ali. Ele é só um ativo, ele tem um custo, ele me custa manter isso. E aí a gente começa a entender que para virarmos esse jogo, nós temos que faturar mais, nós temos que guardar dinheiro, sim, gastar menos do que nós ganhamos. E aí eu quero trazer um conceito de riqueza para vocês. Já viu que todo mundo tem um amigo que anda de carrão, mora numa casa legal, anda de roupa de marca, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas sabe quando chega no final do mês, aquela pessoa que só reclama que tá sem dinheiro? Pois é, isso não é riqueza. Agora, se você tem 1.000 euros no bolso e gasta 100 euros por mês, vou fazer uma conta bem básica, e você mora com alguém, só gasta com a saidinha ali, 100 euros por mês, você tem 10 meses na conta. Se você tem 10.000 euros no bolso e gasta 10.000 euros por mês, me fala quem é mais rico. Me fala quem tem dinheiro. Então, é assim, essa questão de riqueza, tá? Essa ideia de riqueza, o que é construir riqueza? O que é construir a liberdade financeira? Construir a liberdade financeira não é ter um monte de coisa gastando dinheiro. É ter dinheiro trabalhando por nós, gerando dinheiro o tempo todo na nossa conta. É ter coisas que estão ali aumentando. Eu posso parar de trabalhar, tenho X milhões na minha conta, vou chegar lá um dia. E eu poder fazer o que eu quiser e esse dinheiro está trabalhando para mim. Não eu trabalhando pelo dinheiro como hoje. Lê, deixa eu só colocar uma perguntinha aqui. Tu falaste que para iniciar esse teu projeto, você primeiro fez um planejamento, né? E chegou aos 50 anos com a ideia de que sim, vai se aposentar e tudo mais. Esse planejamento, hoje, você já é, não gosto de usar muito a palavra coaching financeiro, mas já faz essa mentoria, ou tu indica alguém que faça essa mentoria? Porque a gente tem aqui a Márcia, tem a Elane, e deve ter mais gente também pensando, ops, eu quero fazer essa mentoria, eu quero... Como é que isso funciona? Só para ter essa noção. Se você faz a mentoria, se você indica alguém que faça a mentoria... A parte estrutural, de sentar, fazer conta, análise, ver com que investe. Por exemplo, quando eu fiz essa mentoria, eu fiz direto, eu já tinha mentalidade, eu já estava no processo de estudos, então eu contratei um técnico, uma pessoa que
me falava, olha, você vai investir em ação tal, você vai investir no fundo tal, você vai investir nessa, né, no seguro tal. Isso eu contratei. E quantos anos eu precisava de estar ali, colocando dinheiro, de quanto eu precisava no final das contas, o valor que eu queria de ter financeiro para eu viver até meus 100 anos, porque eu vou viver até os 100 anos, é assim que eu penso, tá? Então, eu fiz essa contratação. Eu não faço essa análise financeira, porque eu não sou do mercado financeiro, tá, gente? O que eu faço hoje? Eu ajudo pessoas que não têm ganhos nenhum e precisa começar a ganhar dinheiro. Então, eu tenho um negócio que a pessoa pode investir e começar a ganhar dinheiro. E eu faço a parte de coach de mentalidade, que foi o que eu fiz comigo, que eu fui buscar aprendizado e que eu estudo há 7 anos. A parte de fazer a análise da pessoa, o quanto ela quer ter, porque isso é importante, gente. Quantos mil euros você precisa para viver bem para o resto da sua vida até os 100 anos? Aí, esse consultor, e aí eu posso indicar sim, tenho pessoas que indicam, inclusive pessoas que analisam o mercado o tempo todo, pode sentar com você e fazer uma análise. Olha, eu quero me aposentar com 80, o que eu posso ter aqui, que eu posso utilizar para os 80 anos eu ter essa renda? Ou eu quero parar com 60, aí vai fazer uma conta. Primeiro, do valor, é super importante saber qual a renda média que quer ter. O quanto está avesso ao risco, porque tem que analisar o risco. E quanto mais idade, menos risco. Quanto mais jovem, você pode arriscar mais. Então, quanto mais jovem, cara, que comece com 50 euros, comecem. Conto para vocês, faz toda a diferença. Tá? Então, quanto mais jovem, você vai poder arriscar mais, vai poder colocar em uma ação, em vez de ter que ir para um fundo. Aqui em Portugal sabemos que o investimento aqui está bem, o retorno aqui é muito baixo, então tem que pensar muito no que vai fazer. Mas isso a gente tem profissionais que podem ajudar, colaborar com isso, com esse movimento. Isso aí eu tenho pessoas que eu posso indicar sim. Tá, com a parte mais estrutural do negócio mesmo. Com a parte mais estrutural, com a conta, com aquilo que é bom para a pessoa por um momento de vida dela, por aquilo que se ela vai investir, por aqui eu sei que nós estamos bem mesclados, com pessoas que estão morando em Portugal, pessoas que são do Brasil, pessoas que estão em Londres, e eu não sei se tem de outro país aqui. Qual é a ideia? A gente pega o profissional que sabe por dentro do mercado de lá, um profissional que entende do mercado de cá e podemos indicar essa pessoa para estruturar, porque aí eu, por exemplo, eu tenho uma carteira de bem alto risco. Sou jovem, eu posso fazer. Então, o que eu faço? Aqui tem o Yuri, que é o meu esposo, que estuda mercado financeiro, ele faz isso diariamente. Então, toda a minha carteira de ação, quem me dá os pontos de entrada, qual carteira comprar é ele. Eu tenho a minha amiga Carol, que é especialista em mercado, eu tenho o Carlos Sepúlveda, que está aqui, que também é especialista de mercado, que também mexe com, que também tem seguros de vida, que está o tempo todo. Então, assim, eu tenho essas pessoas que me ajudam a fechar a minha carteira, que contribuem com o meu dia a dia, que é o que eu falei para vocês, que a gente não vai sozinho. E eu não quero estudar mercado financeiro, confesso para vocês, assim, de detalhe. Gosto de gente. Não, até porque o mercado financeiro não é também a única solução, né? Não. Eu, por exemplo, me aposentei aos 45 anos. Depois daí eu fui descobrindo cada vez mais que eu não consigo ficar parada. Então, eu acabo sempre desenvolvendo uma atividade ou outra. Também não é que não precise nada de dinheiro, claro que precisa, porque, por exemplo, o tipo de investimento que eu fiz foi muito mais no imobiliário, né? Tenho algumas outras diversificações, mas basicamente é o imobiliário, como eu estivesse comentando antes. Porque eu sou uma pessoa muito insegura para o mercado de ações. E eu, assim como tu tinha teu pai que dizia, né, a frase tem que trabalhar duro, eu tinha o meu avô que dizia assim, tijolo vira tijolo. Ou seja, se você vai vender esse casebre que tem aqui, não é para comer, não é para virar um carro, não é para fazer nada, é para comprar um outro ali que vai estar melhor e que tu vai botar dinheiro em cima e vai fazer alguma coisa. E essa foi a mentalidade, é aquela coisa, né? Nós somos frutos do meio, né, em que a gente vive. Então, o tipo de segurança que eu acabei adquirindo foi com esse tipo de investimento.
Mas não são os dois únicos também, existe muito mais, vai depender muito do perfil também, né? De quem está querendo fazer o seu plano. Né? Exatamente. As pessoas me dizem ainda que eu sou muito, eu tenho no meu blog lá assim, como se aposentar aos 45 anos, tá? E me desculpem as mães, eu amo crianças também, mas o meu primeiro ponto é não tenha filhos. Desculpa, porque eles são mesmo pesados para sustentar. É uma questão. Então, assim, eu não tive filhos por diversas razões. Uma delas é porque realmente não tinha a vocação de mãe, por mais que ame crianças. Mas isso também me ajudou muito. São coisas que às vezes a gente não pensa e muita gente me diz que eu sou cruel quando eu digo isso. Mas não, gente, se for pensar friamente, é um investimento que você tem que fazer ali diário até os seus 22 anos, mais ou menos, e rezar. E com 22 anos eu já esteja se virando por ele, né? Mas é realmente uma grande linha no nosso fluxo de controles financeiros que tem que se pensar muito bem. Ô André, só para realmente, não, gente, e também não, eu não tenho só, aliás, ações é o mínimo do meu investimento, tá? Eu não tenho sangue frio do meu, aliás, meu marido nem tem, mas ele fica, né? Ele tá aqui ouvindo, ele sofre, ele gosta de sofrer vendo aquelas variações, porque eu falo que é gostar, que ele fica ali o dia inteiro vendo o gráfico subir e descer. Eu não tenho sangue frio para isso, tá? Então, mas tem várias coisas, por exemplo, tem previdência, eu tenho fundos, tem letras, tem uma série de coisas que nós podemos investir. Então, esses investimentos, por isso que tem que fazer uma análise do que, né, primeiro do perfil. Quando eu comecei, gente, meus primeiros investimentos eu fiz poupança durante muitos anos. Eu não tinha outra condições, eu não tinha a mentalidade para colocar o dinheiro em outro lugar. Então, como eu falei, eu nunca cheguei ao final do mês sem dinheiro. Quando eu trabalhava como garçonete, meu primeiro emprego, empregada de mesa aqui em Portugal. Meu primeiro emprego, eu ganhava R$150, eu tinha um dinheirinho lá na minha conta. Mas eu não sabia outra coisa. Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas é: comecem de onde vocês estão, busque conhecimento um pouco mais sobre o assunto e mais, principalmente nós, empreendedores, dependemos do nosso negócio, como é que nós estamos estruturando para os próximos anos? O que nós estamos pensando se hoje acontece alguma coisa conosco? Quem tem filhos aqui, eu sei que tem vários que têm filhos aqui. Como vai ser isso lá na frente? É como a Andrea falou, tem mais um custo. E quando eu fiz meu planejamento familiar, gente, eu fiz esse planejamento, eu tinha colocado que eu ia ter 2 filhos, mas nesse meio do caminho aí, eu fui mudando de ideia. E, gente, eu descobri que para morar no Rio de Janeiro e ter a qualidade de vida que eu tinha, com 2 filhos, eu tinha que ganhar, e meu marido tinha que ganhar R$30 mil por mês. Para pagar a escola, pagar plano de saúde, para não sei o que, para qualidade de vida. Ou seja, nós quase mais que dobrávamos o nosso custo de vida. Isso aí que então, assim, se hoje está solteiro ou não tem filho e pretende ter filho, isso tudo tem que ser colocado na hora de fazer esse planejamento a longo prazo. Porque, por exemplo, nós colocamos no nosso planejamento que nós queremos mudar de país. Esse planejamento foi essencial para estarmos aqui hoje. Mas nós não colocamos no planejamento que o euro ia bater 7-1, praticamente. E meu marido trabalha para o Brasil. Mais alguém aqui está passando por isso? Todos. A gente tem falado isso muito em como, né, nós como empreendedores, como abrir mais o mercado português, porque é muito complicado para a gente depender do Brasil. É claro que é lá que nós temos notoriedade, muitas vezes, né? Então, quem conhece nossa história de vida, quem nos conhece como profissional, é muito mais fácil nós obtermos clientes no Brasil. Mas é aquela coisa, se a gente for cobrar no Brasil um preço equivalente a euros, é caro demais. Cobrar um preço médio do Brasil, só o que a gente tem para trazer para cá com impostos e a variação do câmbio, é um horror, né? Então, assim, nós como investidor, como empreendedores, precisamos cada vez mais desenvolver o mercado local aqui na Europa, né? Exatamente. E não só isso, começa também a ver as oportunidades, quem tem, por exemplo, quem tem dinheiro fora, vê também as oportunidades, como ganhar mais dinheiro com esse dinheiro,
como fazer esse dinheiro trabalhar. E também, gente, muitas das vezes, nesse início de processo, aonde é que vai se cortar. Porque às vezes vai ter que voltar um passo para trás e falar assim, agora eu preciso de gastar menos do que eu tenho há 2 meses atrás, do que há 6 meses atrás. Vamos lá, vamos fazer um novo planejamento, vamos replanejar para daqui a 6 meses tá entrando mais dinheiro e eu poder recuperar isso. E isso, gente, mas isso tem que ser sem sofrimento. E para isso, a mentalidade, o entender, o compreender como que funciona esse processo vai ajudar muito vocês, sabe? Eu falo para vocês assim, hoje eu sou uma outra pessoa depois que eu fui entendendo esses processos, que depende de mim, se eu quero ter uma outra qualidade de vida daqui a 3 anos, eu tenho que estar trabalhando para isso e continuar fazendo com que chegue isso. E eu tenho times em vários países, né, do mundo. Hoje o meu time já está em mais de 10 países. E assim, é muito cíclico a coisa. Um mês tá muito bom, o outro mês é o outro país. Quando é verão na Europa, é inverno no Brasil, lá tá mais produtivo do que aqui. Quando chega o inverno, no verão lá, cai lá. E aqui na Europa tá muito mais produtivo, porque não tem ninguém indo para a praia. Então, assim, isso é muito importante também, vocês analisarem no negócio de vocês, como é que vocês querem fazer o escalonamento do negócio. O público, eu sei que tem pessoas aqui da área de terapia, por exemplo, verão em Portugal. Cara, tá todo mundo na praia, fazendo terapia na praia. Um exemplo, tá? Então, que tal fazer uma coisa diferente para outros países, que agora é inverno? Mudar isso, quando for verão no Brasil, fazer uma coisa aqui para a Europa. Tudo isso vai ajudar vocês a ganhar escalabilidade. E isso é muito importante no pensar no negócio hoje, se querem mudar de quadrante, tem que ver o quanto o negócio de vocês podem ter ajuda de outras pessoas para crescer. Bom, todos os grandes empreendedores, grandes empresários falam que ninguém cresce sozinho. Então, é outra coisa que vocês precisam analisar, que tipos de parcerias, quem tem que estar junto para fazer esse escalonamento do negócio, o que vocês precisam de ter para fazer com que o negócio de vocês cresça. O negócio é só para Portugal? É só para o Brasil? Muitas das vezes o nosso sonho, ele é um sonho muito bonito, mas se a gente não ter estratégia nisso aí, não estar o tempo todo analisando qual o melhor caminho, às vezes você quer expandir, vamos pegar aqui alguém que faz bolo, por exemplo. Eu quero fazer bolo para Portugal inteiro. Tá, tem parceria para fazer bolo para Portugal inteiro? Porque fazer um bolo aqui em Lisboa e levar para o Porto, não sei se vai chegar tudo lá muito direitinho, principalmente se for um bolo cheio de design, com uma série de coisas, né? Então, assim, às vezes no nosso planejamento de negócio, eu até convidei uma amiga para estar presente, que ela fala tudo sobre planejamento, mas ela não conseguiu se conectar. No nosso planejamento de negócio, todo mundo tem que fazer um plano de negócio, né? Principalmente para abrir um negócio aqui em Portugal, todo mundo. A gente escreve um monte de coisa e não para nem para ler direito o que nós escrevemos. E ela fala, não, tem um plano, o plano está aqui, eu vou crescer X no momento, eu vou fazer isso em X tempo. E, na verdade, a gente não vai conseguir. Né? Por quê? Nem nós compramos a nossa ideia do que está escrito ali. Então, assim, e outra pergunta importante. Para eu atingir isso, o que eu preciso? Eu preciso de parcerias? Eu preciso de advogado? Eu preciso de contabilista? Eu preciso da prestação de serviço de alguém de Excel para me fazer todo o controle? Né? Fazer como diz a Andrea, Excel fala, Excel mostra os números. Gente, negócio são números. Ele começa da nossa emoção, começa do nosso sonho, é o que nos alimenta, a emoção e o sonho, mas no final das contas, temos que pagar as contas. Então, assim, outra coisa aí, se quem não tiver os números no Excel, não precisa começar pagando o melhor programa que tem aí, que apresenta dados. Não, gente, o Excel conta. O Excel básico já conta para vocês como que tá o negócio. E isso é maravilhoso, sabe? Assim, esse controle, essa visibilidade do negócio que vai te dar a visão se o seu negócio está evoluindo ou não. E também tá tudo bem se vocês quiserem parar no quadrante financeiro que vocês estão.
Tem gente que quer ser... Eu tenho amigos que querem ser empregado pro resto da vida. Tá tudo bem, gente. É cada um com suas escolhas, desde que você esteja em paz. Né? Isso é muito importante, estar em paz com a gente mesmo e sabendo o que nós temos, onde é que nós queremos chegar e se nós estamos no caminho ou não. Até gente, porque o mundo não pode ser só de empreendedores ou só de investidores, a gente precisa de todas os tipos de pessoas, né, que fazem todas as coisas, assim como precisa de todos os profissionais. Muitas vezes a gente diz, mas tu não quer ser gerente? Não, eu quero ser vendedora. Me deixa quieto, eu não quero chegar lá. E às vezes a gente fica, não tem sonho, não tem. Não, tem, mas tem outros, que não é o de ser gerente, né? E às vezes a gente quer meio que goela abaixo, né? Tem que ser também. Exato. As empresas fazem muito isso com funcionários. Muito, de falar, de querer que a pessoa seja promovida, acaba com um profissional ali, porque ela não tem esse desejo dentro dela, não tem essa mentalidade dentro dela. Eu tenho uma coisa que acontece no meu time às vezes, e isso acontece muito, tá? Não é pouco. A pessoa fala comigo assim, eu não sei se eu quero crescer tanto, porque eu não sei se eu quero falar em palco. Eu não sei se eu quero dar palestra como você faz. Por isso que é importante. Então, eu falo para a pessoa que tá bem. Então pode ficar onde você está, desde que esteja bem. E hoje eu peguei muito essa coisa do livro, porque nós estamos aqui como empreendedores, e como empreendedores, né, nós temos essa mentalidade que não é só em nós já começamos a pensar como sociedade. Nós já começamos a pensar o que nós estamos contribuindo, porque empreender, gente, né, ser dono de um negócio, é isso, nós já temos uma responsabilidade com a sociedade, porque nós começamos, a nossa contribuição, ela é tanto de impostos, ela é tanto de contratação de pessoas, ela é tanto do que nós estamos levando para o outro, né? E nós já fazemos isso como empregado, mas a partir do momento que toma a decisão de começar um negócio, e se esse negócio, quanto mais ele toma proporção, nós vamos ser responsáveis por outras pessoas. Quando a gente tem um negócio com funcionário, nós estamos responsáveis por pagar o salário dele, por estar em dia, porque ele vai sustentar a família dele. Então, assim, é uma carga que nós temos, que é uma contribuição que nós damos para a sociedade. E isso tem um peso. Eu tenho muitos amigos que têm negócios físicos com empregados e que nessa pandemia não dormiram de noite. Porque no final do dia, no mês, eles têm, mesmo que tenha ajuda do governo aqui, tem ajuda do governo no Brasil, tem que se pagar a folha, mesmo com o emprego fechado. Tem que se pagar, os governos jogaram para frente, mas os impostos vão ter que ser pagos. Então, a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade desenvolvida, porque nossa responsabilidade como cidadão, né, como estamos fazendo algo para a sociedade, ela é maior. Ela vai estar sempre... nós temos essa parte de contribuir, de fazer algo mais. Então, não dá para ficar na caixinha e falar, não vou fazer, porque no final do mês a conta vai chegar. E nós temos essa responsabilidade. Então, é um ponto também a pensar, porque nós começamos a mudar, a nossa mentalidade tem que mudar, inclusive de como nós comportamos perante a sociedade, a partir do momento que nós tomamos essa decisão de ser responsável por outras pessoas que dependem da nossa empresa. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Podem abrir os microfones, podem falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o que eu não souber responder, eu peço ajuda dos universitários, sabe? Se alguém aqui não souber, a gente responde depois. Mas, assim, eu também não quero só falar aqui, não. Quero ver quais são as dúvidas de vocês. Ale, eu gostaria de dizer... Está me ouvindo? Estamos sim, Ale. Que eu adorei os tapas de cara que você deu hoje, viu? Eu tomo ele quase todo dia. Porque são coisas importantes que a gente precisa pensar, que a gente precisa fazer, e que muitas vezes a gente não está atento, né? Ou até faz alguma coisa, mas assim, não faz tudo. A gente tem que estar sempre atento, melhorando, tanto o pensamento quanto a própria ação, em termos de investimentos. Porque a gente pode estar, eu sei que investir é legal, tá, mas e a ação? Tem que ter ação, né? Não pode ser só mindset, tem que ter ação. Então, o tempo todo a gente tem que estar lá, ó, lembrando da cartilha. Então, foi bem bacana a sua exposição, eu adorei. Parabéns.
Ai, obrigado, Gabriela. Olha, tem o Robert Kiyosaki fala muito o seguinte, eu peguei essa palavra dela. Não adianta a pessoa querer ter imóvel, não adianta a pessoa querer ter ação, não adianta a pessoa querer ter ouro, porque a ouro agora está na moda, todo mundo quer comprar ouro porque o ouro tá só subindo. Não adianta a pessoa ter dinheiro se ela não tiver conhecimento sobre isso. Porque ela pode perder tudo. Então, assim, o conhecimento sobre esse tema, a André entende de imobiliário. Eu não entendo nada de imobiliário. Não é meu forte, não é uma coisa que eu estudei, mas, por exemplo, eu sei que ela entende. Ela tem o conhecimento, ela fala com propriedade do imobiliário. E do mesmo jeito, cada um vai ter um perfil, vai estudar mais alguma coisa. Para a Carol, que está aqui, ela entende muito de fundos, ela sabe muito como é que funcionam os multimercados pelo mundo. Então, assim, é isso que você falou, Gabriela. Você tem que ouvir, tem que pensar em fazer, mas você tem que ir atrás da informação. Essa ação de buscar informação, de fazer, de esse conhecimento que vai nos levar ao futuro, a essa mentalidade, a essa riqueza. Porque a riqueza não está na atitude, só no pensar no negócio ou comprar alguma coisa, tá? De como é que você movimenta isso. Porque é estratégico. O Warren Buffett não chegou onde ele chegou e não tem as ações que ele tem dando lucro. Vocês podem ter certeza só indo lá e clicando lá e nunca olhando para aquilo. E quem comprou ouro lá atrás, que hoje já está super alto, comprou ouro lá atrás porque estudava o mercado do ouro. Porque vinha atrás do mercado do ouro. Então, assim, é exatamente isso, Gabriela. A gente tem que pensar, mas também tem que agir. Só com ação. Ei, Alexandra, tudo bem? Tudo bem. Parabéns, obrigada, viu, pela live, muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta em relação àquilo que você comentou de passar de um quadrante para outro, ser necessário aproximadamente 5 anos. E numa altura dessa de pandemia, com muita mudança, né, muita gente perdendo emprego, ou trocando de emprego, trocando de tipo de negócio, é claro que esses 5 anos pode ser um pouco relativo também, né? E depende muito, igual você comentou também, sobre conhecimento, sobre o assunto e sobre as suas possibilidades financeiras e o tempo que você dedica para isso. Dando assim um overview, se tivesse alguma pessoa, no caso, que está passando por muitas mudanças, muitas oscilações financeiras, você considera que são 5 anos? Ou seriam mais? Ou depende também, né? Então, Marcela, o que você faz? Nesse momento, eu estava trabalhando numa empresa e por causa dessa confusão da pandemia, o meu contrato não pôde ser renovado, eu estou aqui em Portugal também. Então, em junho, eu perdi meu emprego e aí eu já tinha um negócio de brigadeiros e eu comecei a tentar estudar um pouco mais sobre isso, tentar vender um pouco mais. Eu não sei ainda se é um negócio que eu pretendo tocar para frente, ainda estou analisando as possibilidades, procurando emprego também. E estou entrando numa startup que tem alguma possibilidade de crescimento, então tem alguns projetos em aberto, sabe? Eu tenho algumas portas em aberto, mas estou nesse momento de oscilação, assim, não sei onde é que isso vai dar. Que bom que tem várias portas, só te conto que você vai ter que fazer escolhas. Às vezes não é fácil. Quando eu fiz a escolha de empreender, eu deixei um emprego maravilhoso, eu gostava de fazer o que eu fazia. Eu tinha um excelente salário, eu viajava pelo mundo, eu conectava com pessoas no Brasil inteiro, negociava com as maiores multinacionais do mercado, que eu comprava com uma grande distribuidora do Rio de Janeiro. Uhum. E doeu. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu deixei de pensar no hoje para pensar ao longo prazo. Tem uma frase que diz, eu não sei quem foi a primeira pessoa que começou essa frase, eu ouço muito de alguns líderes que eu tenho, alguns mentores que é o seguinte: às vezes nós temos que deixar de pensar no hoje. Claro que existe primeiro a necessidade básica. Depois das necessidades básicas, tá, gente? Não estou falando para ninguém sair daqui saindo do emprego e influenciar 100% no empreender e ficar sem pagar contas, sem comer, sem nada disso. Necessidade básica e ponto, a gente não discute isso. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de algo agora para receber lá no futuro. Então já começa por aí. Geralmente, o que eu sugiro para os novos empreendedores
tenho pessoas aqui também que faz marketing de rede, como eu e sugiro isso para essas pessoas também, comece com algo paralelo, doe mais horas. Você vai ter mais horas do seu dia sendo produtivo. Mas é o preço para se pagar. Mantenha o seu fixo aqui e vai. Até você ter como, com esse negócio aqui que você está empreendendo, você ter como pagar as suas contas do dia a dia. Aí sim, quando chegou de 3 a 6 meses, ali no mesmo caminhado, você pode virar a chave. Aí sim, você pode virar a chave e dedicar mais horas para colocar. Essa média de 5 horas essa média de 5 anos, desculpa, é uma média de 5 anos trabalhado e bem trabalhado, sendo produtivo, tá? Porque tem muita gente, é uma coisa muito, deixar bem clara, essa regra é uma regra, e a Andréia deve explicar isso até na matemática, porque ela é boa nisso, e ela pode, que é uma regra assim, horas dedicado mesmo, com produtividade, para isso acontecer. E isso não tem falha. Se você se dedica uma quantidade de horas que realmente vão ser produtivas, isso você vai ter de retorno. Agora, aquelas pessoas que param meia hora e vai ficar no telemóvel, falando ali, e diz que trabalhou para um negócio, isso não é trabalhar para um negócio. Para vocês. É hora produtiva. André, você é melhor do que eu para falar disso. Isso agora eu lembrei também da questão que há poucos dias nós fizemos aqui uma live sobre produtividade, né? É muito fácil a gente se perder pelo caminho, deixar de ser produtivo. Existem coisas, ainda há pouco também a Alexandra falou de algumas coisas vamos ter que cortar, né? Não só despesa, mas também atividades. Tem atividades que a gente acaba realizando e que não estão ligadas diretamente ao que a gente quer para poder fazer essa economia e poder garantir um futuro mais tranquilo. Vai depender também, por exemplo, eu não tenho uma expectativa de vida de 100 anos como a Lê. Então, provavelmente o meu valor de investimento vai ser um pouco menor. Eu acho que eu chego aos 90, mais ou menos. Se não chegar aos 90, fica um dinheirinho para quem ficar por aí, né? Também não é ruim. Mas vai depender de como você pretende viver. Eu, por exemplo, quando falei que aos 45 decidi, né, que ia parar de trabalhar, pelo menos para o mercado corporativo, ia ser muito mais dona da minha vida, das minhas coisas, dos meus horários e principalmente dos meus quereres, vou dizer assim, né? De eu poder fazer mesmo o que eu quero, o que gosto e estar em linha com o meu propósito, eu também adotei uma vida minimalista. Ou seja, o carrão que eu tinha, nem era um tão carrão assim, mas o carro que eu tinha no Brasil, eu não tenho aqui. Aqui eu ando num Panda, é zerinho, mas é um Panda, é um Fiat muito diferente do carro que eu tinha no Brasil. Então, algumas coisas também influenciam muito isso, né? Se eu quisesse manter na Europa o mesmo nível de vida que eu tinha no Brasil em termos financeiros, provavelmente eu teria que ter trabalhado muito mais anos até chegar a esse pé de meia para me sustentar hoje em dia. Então, esses 5 anos, na verdade, não é uma medida exata. É uma medida dentro daquela expectativa do que a Alexandra pensou em fazer e do seu potencial de, nesse momento, ganhar dinheiro para chegar lá. Assim como, por exemplo, há pouco alguém falou aqui, eu queria ter me aposentado aos 50, mas já estou aos 57. Até ali foi a Márcia. Então, assim, é óbvio, não estou dizendo que a gente não tenha mais capacidade, mas eu, quando tinha 30 anos, pensava, agia e aguentava muito mais trabalho, muito mais horas consecutivas do que hoje com meus 49, acho que é isso que eu fiz. Por aí. Que bom, adoro quando já começa a perder as contas assim. E a gente tem que pensar nisso também, né? Perdeu só? Fala, Vilma. Seu som tinha sumido, André. Tá, perdeu o som. Não é que nem a Gabi, que tem 18 anos ainda, tem toda uma vida pela frente. Ela nem ouve, ó, Gabriela. É 29, né, Gabi? 29. Não, mas faz toda a diferença também. Que é aquela capacidade da gente trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, ou daqui a pouco chega um ponto em que a gente não vai trabalhar no máximo 6, 7, né? Porque não aguenta. E também porque a gente escolhe também ter qualidade de vida nesse momento, né? A gente tem que ter toda uma dosagem, tá? E não pensem, como eu disse antes, que ninguém vai ter filho, não deve ter filho, não. Só que também tem que colocar o filho na conta, ou os filhos na conta.
né? Então, tudo isso vai dar mais ou menos do que os 5 anos. Uma coisa é eu decidir que eu vou ter uma criança ou um casal de crianças ou 4, né? Isso tudo tem uma diferença. Se eu vou deixá-los em escola pública, se eu pretendo que eles estudem em escola particular. Então, assim, tudo isso faz parte do planejamento e isso vai te dar o tempo da mudança de quadrante. Então, são diversos fatores, por isso que realmente é importante fazer uma monitoria com a Alexandra para mudar a mentalidade, né? Diria até aqui também com a Márcia e ainda há pouco a Bizerai também estava, que era a Ana Paula, sobre quebrar as crenças, porque a gente tem muita crença. Muitas vezes o dinheiro não para na nossa mão, porque a gente acha que não é merecedor daquele dinheiro. Eu lembro muito quando era criança que minha mãe ficava furiosa se a gente voltasse da mercearia com o dinheiro todo esmagadinho na mão. A minha mãe pegava o dinheiro e alisava ele e dizia assim, o dinheiro não é para ser maltratado, o dinheiro é para ser bem tratado, ele nos ajuda a comprar coisas, a viver. Então, assim, a minha relação com o dinheiro não é de uma coisa suja, de uma coisa ruim, de uma coisa... Por quê? Porque eu aprendi o valor do dinheiro pelo aspecto de o que ele me leva a fazer, né? Então, assim, essas coisas são interessantes, mas muitas vezes a nossa mentalidade, ela está muito arraigada lá, sei lá, os pais tinham um vizinho que tinha mais dinheiro e aí, por não chegar lá, às vezes o pai e a mãe, sem querer, diziam, olha só, aquelas pessoas são ruins porque são cheias de dinheiro. E a gente começa a pensar, né? Gente, quem tem muito dinheiro é ruim, eu não quero ser assim, quem tem muito dinheiro é egoísta, eu não quero ser assim. Sei lá, existem crenças limitadoras das mais variadas que a gente, infelizmente, desenvolve, né? Então, é possível ter diversas áreas, mas com certeza a mudança desse clique para como pensar em investir e os cálculos na ponta do lápis também são muito importantes. São. E só comentando essa questão que você falou aí do nossas crenças, gente, isso é muito importante. Eu me lembro que eu cresci ouvindo que era mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no céu, né? Eu venho de uma formação religiosa e aquilo não me fazia sentido. Aquilo, eu não acreditava naquilo, eu nunca consegui comprar essa ideia de que o dinheiro era sujo. Mas eu ouvia isso. Então, trabalhar a mentalidade começa com quebrar as crenças, porque se você tiver crença, não adianta nada fazer uma consultoria bonitinha, colocar tudo no Excel bonitinho, quanto você tem que investir, onde você vai investir. Se a crença estiver ali enraigada, ela vai te puxar para trás. Então, André, é exatamente isso. A crença tem que vir primeiro. Primeiro, nós temos que acreditar na potencialidade do dinheiro. Eu queria... Desculpa, só dizer uma coisinha. A Silvia colocou uma coisa importante aqui também. O plano que ela fez foi um pouquinho diferente e muito em linha com o que eu estava falando, de quando a gente tem... Quando tem força, ainda dá toda a força para trabalhar, fazer o seu colchão financeiro. E a Silvia disse, ela optou por ter os filhos mais tarde. Então, ela decidiu primeiro fazer o seu colchão financeiro, sua segurança, e depois ter os filhos. Então, também é importante isso, porque, né, assim, claro, não é que não se possa fazer nada quando tem filho, a gente vai fazer tudo, porque sempre tem as alternativas, né? Mas é um pouquinho diferente, sim, o eu deixar para que eles cheguem quando a coisa já está melhor, né? Desculpa, Márcia, acho que foi a Márcia. Alguém aqui? Eu. Falar? Vilma? Posso? Fala. Eu só queria fixar o que foi dito aqui para o André e para o Alessandra. A Andrea comentou, eu achei bem pertinente, bem colocado, quando ela disse que tem pessoas que não querem ser gerente, tá? Tem outros projetos de vida. Então, assim, eu não quero isso, mas eu tenho outros projetos, eu tenho outros sonhos. Então, da mesma forma, quando você vai fazer um investimento, então, assim, você precisa estudar, sim, sobre isso. Mas, assim, o que eu amo fazer, né? Eu amo ser professora, mas isso não abre o meu coração para sentar e ficar estudando sobre financiamento, sobre financeira, né? Sobre ser isso, aquilo, sabe, de dinheiro. Mas, sim, ainda assim, eu preciso fazer investimento para o meu futuro. Eu não posso, a gente tem outra crença também é estar seguro
na renda social que a gente vai ter, né, quando se reformar, quando se aposentar, né? Tem nossa aposentadoria ali, a gente sabe que é certo aquilo ali. Mas será que aquele certo dali vai fazer com que a gente sobreviva com aquele dinheiro? Não. Em nenhum lugar, pelo menos nem aqui em Portugal, nem no Brasil, com certeza não, né? A não ser que você tenha, além do seu trabalho, outros investimentos. Então, você abrir a mente mesmo, como a Alessandra falou, abrir a mente para você entender isso. Então, assim, eu não preciso querer ser um gerente, querer ser rico, querer ser milionário, mas entender também um pouco, e não é só você, eu vou dar meu dinheiro para esse investidor porque eu quero que meu dinheiro renda. Mas você precisa entender também um pouquinho sobre isso. Eu preciso estudar um pouco sobre isso para que o seu dinheiro seja aplicado por um profissional que trabalha com isso dele. Claro que ele sabe mais do que isso, porque é a função dele. Mas você precisa também entender um pouco, porque é o seu dinheiro. Eu acho que pandemia, que situações que vivemos nos países de origem e no qual vivemos acontecem, quando tem crise financeira, quando tem pandemia, eu acho que a gente tem que ver também o lado bom, né? Sempre o lado positivo das tragédias que nos acontecem. Toda tragédia do mundo tem sempre um ganho também. Isso faz com que a gente perceba em nós nossos potenciais. Nós temos potencialidade para tantas coisas que a gente não se acha capaz ou não se apercebeu das nossas capacidades, das nossas potencialidades. Então, assim, eu sou professora, mas será que eu sei fazer? Será que eu sei cozinhar também, né? Será que se eu for para a cozinha, eu consigo fazer uma comida e vender, fazer um doce e vender? Será que eu consigo, além de limpar a minha casa, será que eu consigo organizar a casa dos outros que eu sei organizar? Será que eu consigo limpar também? Quem sabe? Então, a nossa caixinha de inteligência que fica tão restrita, que nós deixamos tão restrita, abre, né? Dá essa oportunidade para a gente abrir e também ver outras potencialidades. Então, tem que começar assim. Se você quer investir cedo, desde quando a gente está morando na casa dos nossos pais, que a gente pode trabalhar e ter aquele dinheirinho só nosso, desde ali. E se não, fazer esse paralelo, como a Alessandra comentou, né? Ter o seu fixo e dentro daquele ali você ter abrir outras janelas para que você, pensando exatamente, um planejamento processual para o seu futuro, para o seu amanhã, para o seu mais tarde, né? Ter esse ganho. Viu? Eu quero pegar o seu parado que você disse aí, achei muito legal. E eu acabei não comentando de pandemia da Marcela, que ela colocou o momento. Gente, olha, eu vou dizer para vocês que eu gosto do termo que é na crise que o dinheiro muda de mão. Porque quando tá tudo bem, todo mundo vai bem. Quem faz trabalha bem, quem não trabalha bem, quem faz o negócio direito, quem não faz. No meu negócio, então, é ótimo. É exatamente assim. Quando tá tudo bem, tá todo mundo indo nadando. Não interessa se a pessoa tá fazendo diferencial ou não. É na crise que sai quem é realmente resiliente, persistente e que vai continuar ali para os seus sonhos. Então, eu falo que é ali que tem aquele... Sabe quando aquela peneira passa e dar aquela peneirada assim, essas pessoas estão preparadas e essas não? Então, crise é esse momento. Então, assim, eu não vejo nem como crise, eu vejo como oportunidade. Obrigada por ter lembrado disso, porque eu acabei me esquecendo de falar desse detalhe. E a Mariana pediu aqui para falar sobre investimento no próprio negócio. Gente, para sair do quadrante do autônomo para o dono de negócio, não tem outra possibilidade a não ser reinvestir no próprio negócio. E reinvestir no próprio negócio não é gasto. Gente, temos que ter, sabe, eu já ouço muito pessoas falando assim, nossa, eu vou ter que gastar com uma máquina para fazer o doce tal, eu vou ter que gastar para comprar um notebook, sei lá das quantas, para fazer um projeto, porque o meu não tem capacidade. Gente, isso não é gasto, me desculpa. Isso é investimento. E todo mundo que está aqui nessa sala que quer ser dono de negócio tem que ter o dinheiro do investimento em negócio. Tem pessoas aqui que eu conheço que quer ter o nome de loja. Tem que ter estoque. Se não tiver estoque, vai vender como? Gente que está aqui que faz venda direta. Se não tiver estoque, vai vender como?
Gente, não tem como não investir no próprio negócio. O negócio, ele precisa disso. Então, assim, e aí, lembra, já estamos falando de mentalidade. Então, mentalidade, investimento faz parte de ser dono de um negócio. Mariana, pode falar. Não, era para agradecer a André. Até tinha comentado aqui nas mensagens que você já tinha falado sobre isso. Eu te agradeço. Eu tô tudo escuro aqui que meu filho está dormindo. Valeu. Eu sei que é doente. Melhoras pro filhão. Pois, Obrigada. Ele dormiu. Pois é, isso, gente, isso é muito importante, tá? Aliás, isso é essencial, porque senão, se nós não utilizarmos o capital que nós ganhamos com o nosso negócio como autônomo para virar isso uma empresa em si e não termos investimento, não vamos evoluir. Não é possível. E não esqueçam, para vocês que têm funcionários, equipes, o investimento no capital humano é essencial. Gente, não é o excelente produto que cresce empresa, que transformam elas em bilionárias. É a liderança com capacidade de liderar um time que vai fazer isso acontecer. Então, para quem tem aí negócios e tem funcionários, não esqueçam disso. O capital humano é o ingrediente número 1. Então, conhecimento é o que vai levar vocês para frente. É treinar, é ter líderes que sejam engajadores. É o negócio engajar. Então, assim, como estamos falando aqui para a maioria aqui de empreendedores ou querem empreender, então coloquem isso também, porque eu já passei por empresas que achava que dar treinamento para a equipe era gasto de dinheiro. Contratar um profissional para ensinar algo ou uma mentoria era gastar dinheiro. E conheço outras que investiram em capital humano e estão ganhando muito dinheiro. Então, também aí um pontinho aí para quem tem negócios aí com capital humano diretamente. Tá? E para o pessoal de marketing de rede, que eu sei que tem algumas pessoas aqui, a sua equipe precisa disso também. Verdade. Ela só vai crescer, ela só vai evoluir, ela só vai se desenvolver, ela só vai fazer parte do seu negócio junto com você. Só vai ter a liberdade, você só vai ter a liberdade financeira com o marketing de rede, se você ajudar muitas pessoas a ter a liberdade financeira junto. Guardem isso no coração de vocês, porque é isso que faz o marketing de rede. A pessoa que evolui é porque ela ajudou muita gente. Né? Aqui não tem espaço para ganancioso que acha que vai sozinho. Esquece. Verdade. Tá? Isso em todos os ramos também, né? Muitas vezes a gente acha que não pode treinar alguém para ficar no meu lugar. Só que se eu não treinar alguém para ficar no meu lugar, eu não vou para outro, né? Então, essa mentalidade de que a gente precisa circular, e para circular, tu tem que ter gente com capacidade de te substituir, é fundamental. As pessoas ficam agarradinhas àquela coisa pequena, né? Que é onde eu estou, ao invés de tentar realmente abrir a mente de para onde que eu vou. Exatamente. Todos os 4 quadrantes, não adianta, tem que ter a mente mais aberta, né? Então, gente, mais alguém com alguma pergunta? Eu já vi aqui que tem inúmeros parabéns, outros lamentando muito que vai ter que sair, gente assim quase tremendo para apertar o sair da reunião com muito pesar, né? Eu já avisei que ela ficou gravada, que a gente vai, então, distribuir depois o link. Márcia, queres falar? Fale. Só uma coisinha. Muito obrigada, Alessandra. Amei. Que bom que eu participei hoje. Muito obrigada. Você falou uma coisa de... Você foi funcionária pública? Assim, acho que lá não. Eu fui funcionária no mercado mundo privado. Ah, tá. Então, eu queria só falar, porque eu coloquei lá que eu também queria ter me aposentado aos 50. Esse era o meu plano inicial. Quando nova também eu queria ter 4 filhos. No decorrer, eu fui vendo que assim ia ficar meio pesado, fiquei com uma filha só. E eu fui 25 anos trabalhei no fórum. Eu era funcionária pública e tinha uma vida muito estabilizada. Aos 44 anos de idade, resolvi mudar para Londres. Então, eu antecipei. Por isso que eu não me aposentei no serviço público, porque eu não queria esperar mais os anos. Eu achei que se eu não saísse do Brasil aos 44 para vir a Londres com uma filha de 12, eu ficaria estagnada. Aí eu teria que aguardar a aposentadoria. Aí falei, eu não vou mais. Então, é aquilo que você falou das opções. Todo investimento que você faz na vida, todo propósito que você segue, tem que estar consciente que vai ter
eu não digo uma troca, mas a escolha vai ter um resultado. Você tem que estar ciente desse planejamento. Então, por isso que eu não fiz esse planejamento que você fez, porque até então, desde os meus 18 anos, eu sempre estive no serviço público. Eu achava que quando eu tivesse com 40, 50, eu estaria aposentada, recebendo meu salário bonitinho. Aí deu a louca na louca aqui. Eu vim para Londres aos 44, larguei 25 anos, todo mundo pirou. E hoje eu estou aqui com 57, então não deu. Só que eu já estou pleiteando a minha aposentadoria, lógico, por um tempo, tudo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Márcia, você se arrepende? Não. Não vim mais cedo porque não era o momento. Eu acho que tudo tem um momento. Eu também fiz meu planejamento, terminei de pagar uma casa, aluguei, peguei minha filha e vim embora. Então, um conselho que eu dou para todos vocês. Seguir os sonhos, se planejar, saber das consequências que tem, saber fazer, né, as suas escolhas e não achar que é tarde. Porque, olha, eu estou com 57, eu estou recomeçando de novo. Já estou no meu 3º ano, então mais 2 anos para ficar rica. Já deu 5, ou menos, porque eu não acho que dinheiro é sujo, escutava isso, minha mãe arrumava o dinheiro na carteira, eu também boto tudo das carinhas bonitinhas para frente, adoro dinheiro, acho que eu e ele nós estamos assim, entendeu? A gente tem que, acreditar na gente. Então, para vocês que são mais jovens, isso, se planejem, organizem aí a aposentadoria de vocês, saibam que filhos são maravilhosos, mas realmente são um custo. Então, mas isso não é para não deixar de ter, né, Andréa? Vamos ter filho. Mas aí, filho e o iates, né? A gente vai ter que ir ponderando. Todo negócio tem investimento. Acabei de, mesmo na pandemia, e tive que investir aqui no computador, né? Num computador, porque eu só tinha tablet e telefone, aí quero fazer Zoom, quero olhar todo mundo, não tinha como, aí você vê um, não vê outro. Então, é investimento. Qualquer negócio que a gente tenha, para sair do quadrante do self-employer, ou que é aqui que a gente chama, ou do autônomo, para você ter uma empresa, para você fazer o seu negócio andar através de um curso online, ou seja, tem que ter investimento. Como a Alessandra falou, não ficar usando essa palavra, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho, o universo escuta, aí que você não vai ter mesmo. Então, Alessandra, mas eu não vou me aposentar, certo? Por enquanto, mas eu vou fazer o meu negócio render e ele trabalhar sozinho, aí eu vou poder viajar, vou aí a Portugal, vou ao Brasil, o negócio rendendo, né? E eu vou viver aí até uns 100 anos, então ainda dá tempo. Então, tá. Depois a gente troca figurinha lá no particular também. Eu vou te visitar em Londres e a gente vai fazendo planejamento de viagens ao longo do mundo. Eu vou ter que começar a aumentar minha expectativa de vida, porque minhas amigas estão tudo querendo viver mais, vou ter que dar jeito nisso. Olha, eu também te ajudo a resolver isso. É meu peixe. É meu peixe, verdade. Entendeu? Andréia, eu agradeço imensamente o convite, agradeço todos vocês aqui hoje por toda a partilha, por tudo isso que nós vivemos juntos aqui. Me coloco à disposição, tá? Me coloco à disposição para tirar dúvida, para trocar ideias. Eu acho que é assim que o mundo funciona. Nós temos que partilhar um pouco que nós sabemos. Eu falo que o dia que eu teve a Gabriela Teles aqui, eu desmistifiquei uma série de coisas de Portugal e eu e meu marido tivemos uma abertura de visão do que fazer da agora para frente enorme. Então, assim, é isso que nós temos que estar mais em conjunto, partilhando. Então, assim, estou aqui à disposição de vocês. Se conhecerem alguém que está precisando fazer alguma coisa, podem me indicar, tá? Eu, sem compromisso nenhum, eu posso fazer essa primeira conversa, entender o momento da pessoa e a gente, né, ver o que dá para se fazer. Inclusive, se a pessoa tem condições ou quer investir no negócio que eu atuo hoje, que está em 140 países, então não tem limites territoriais. E assim, fico à disposição para próximos também. Andréia, muito obrigada mesmo pelo convite do Empreendedores Vencedores. Eu que agradeço, assim, muito obrigada. Mais uma vez, mais uma convidada super preparada, que vem falando com propriedade, isso é muito bom. Nós, na semana passada, já tivemos a Vilma e a Silvia também aqui falando sobre a questão de como envelhecer bem, né? Como ter esse cuidado, a arte de cuidar do idoso, desde as partes mais emocionais até mesmo aos cuidados dentro de casa.
Então, nós realmente somos um grupo muito ecléticos aqui no Empreendedores Vencedores. Para a semana que vem, nós teremos a Ana Paula Bzerai, eu sempre tenho dúvida se é assim que se pronuncia, mas eu acho que sim, que é uma terapeuta holística que vai estar falando sobre ferramentas de autoconhecimento. É muito interessante porque também a gente vai, na verdade, um assunto puxa o outro, né? A gente vai levando, é uma pessoa fantástica, todo mundo, a gente aqui segue ela muito nas redes sociais, tem muitas dicas interessantes. Mais para frente nós vamos ter outros assuntos, por exemplo, a chefe Micheline, hoje a gente já falou em fazer aqui um bate-papo sobre como investir, né, como empreender em gastronomia e como realmente fazer economia com qualidade. Não sabemos bem, ainda estamos elaborando melhor o tema. A Márcia também, logo em seguida, vai estar fazendo parte aqui junto conosco, conversando um pouco mais sobre também né, a questão mais holística do mundo, da gente conseguir se ver de forma integral, né? Que a gente não é uma partezinha só nesse mundo. Vamos ter ainda um pouco mais para frente uma live de óleos essenciais, mas assim, com um pouco mais de, como é que posso dizer assim, vai ser um estilo diferente, que a gente vai estar trazendo assuntos e os óleos, como é que a gente pode se beneficiar deles. Aliás, deixa eu mostrar para vocês, ó, que eu acabei de receber o meu aqui, vejam que ele está cheio de coisinhas, porque isso aqui espanta mosquinhas da cozinha, e eu só descobri isso conversando com alguém que era do Terra, que me orientou. Então, a gente vai estar falando sobre coisas diferentes, não aquilo que a gente sempre lê por aí e vê as postagens. Então, convido todos que estão aqui a participar sempre dessas quartas empreendedoras. Os assuntos sempre são inovadores e sempre são agregadores, né? A Lê agora falou sobre a Gabriela também, que a Gabriela veio falando em investir em Portugal. Não basta ter a ideia, tem que se legalizar. E quanta coisa que a gente não sabia sobre a legalização e que às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. É simples, né? Os contatos da Lê ficaram aqui no bate-papo. Agora, quando eu mandar para vocês também o vídeo, o link da gravação, eu novamente replico tanto os contatos da Alexandra quanto do nosso grupo, que é Empreendedores Vencedores. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, onde trocamos muitas ideias. No WhatsApp, basicamente, nós nos apoiamos quanto empreendedores, né? A ideia é de que a gente consiga dali criar um network muito bom. Já na parte do Facebook, a gente tenta mais mostrar os produtos e os serviços de cada um dos empreendedores do grupo, para que a gente consiga realmente expandir um pouco mais de mercado. Mas estão convidados a participar tanto de um quanto do outro, né? E também temos o perfil no Instagram. E está aqui, então, no bate-papo, todos esses contatos. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, porque sem vocês não haveria live. Sem essas intervenções maravilhosas, cada um vai falando, vai dando um pouquinho da sua energia, é assim que a gente constrói cada um dos nossos movimentos. Então, de coração, agradecer mesmo cada um de vocês. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Andréia, como sempre. Obrigada a vocês. Obrigada aí, pessoal. Adorei a palestra. Foi muito legal. Que bom, que bom. Obrigada. Vou falar então. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.